seja muito bem-vindo a mais um Clube FI Entrevista, numa semana muito conturbada no ambiente político, tributário. Temos a MP que está em tramitação e vai ser votada na semana que vem. Em meio a tudo isso, guerras acontecendo, taxas de juros nas alturas, e hoje estamos aqui com uma lenda do mercado imobiliário, do mercado financeiro, que vai ajudar a traduzir todo esse momento econômico para aplicado aos fundos imobiliários. Vamos falar de FIINFRA, FIAGRO também, que é o primo dos FIIs. E hoje estou aqui com o André Freitas, que está no mercado ali desde 83. Ele ajudou a construir ali a Hedging Grifo e liderou a área de Real Estate no Credit Suisse e agora também é o fundador, CEO, CIO da Hedge Investment. André, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui no Clube FI com a Alane e com você, Danilo. Acho que foi realmente uma oportunidade grande que vocês aí deram para a gente estar batendo esse papo sobre o mercado, né? De fato, eu comecei em 83, ainda na Hedging. Não tinha Hedging Grifo. A Hedging Grifo foi criada em 89, né? Tinha a Hedging e a Grifo, né? Então, a gente, a partir de 86, foi comprando participação na Grifo e depois, em 89, a gente já tinha uma participação significativa, acabou fazendo uma fusão das duas empresas e por isso que ficou Hedging Grifo. E a Hedging era uma corretora de commodities, né? Ela negociava os produtos que negociavam na Bolsa de Mercadorias de São Paulo e na Bolsa de Cereais de São Paulo. Então, tipo, o universo ali que a gente vivia era café, boi, algodão, soja, milho, entendeu? Mas é muito parecido. Por incrível que pareça, são mercados muito cíclicos, as commodities. Assim como o mercado imobiliário também é muito cíclico, né? Então, os problemas são muito parecidos, né? Hoje estão bem até unidos, né? Na 1303 aí, né? Isso que eu ia te perguntar, você passou por toda essa trajetória, o que você vê de diferente hoje, de inovador, porque o ciclo econômico, a gente passa por diversos ciclos, né? De alta e baixa de juros, macro, político, sempre foi uma confusão enorme, mas o que você vê hoje que diferencia do mercado ali de 10, 20 anos atrás, por exemplo? André, perdão. Pode, claro. Pode puxar o microfone um pouco mais perto para falar? Tá bom. Fica melhor assim? A gente faz um corte. Tá. Mas, olha, os ciclos... o Brasil foi sempre assim, né? O que está acontecendo agora é que a gente tem tido mais o chamado voo de galinha, né? Ou seja, as coisas demoram muito a acontecer. Parece, vamos dizer, na década de 80, você tinha a briga pela estabilização da moeda, né? Então, e pela estabilização da inflação. Então, você teve 4 ou 5 planos econômicos para tentar reverter o quadro de alta inflação que nós tínhamos e, de certa forma, estabelecer uma moeda confiável para o Brasil. Então, eu acho que ali foi o período mais confuso, porque realmente atrapalhava muito os mercados, eram vários dias que os mercados ficavam fechados, porque mudava a moeda, então era feriado por causa disso, a moeda mudou 3 ou 4 vezes, você tinha tablita, você tinha congelamento de preços, você tinha fiscal do Sarney buscando boi no pasto, pessoas... de novo, da fiscalização, impedindo remarcação em supermercado. Então era bastante complicado. Acho que foi um período muito complicado, principalmente por essas mudanças de moeda e desestabilização que isso causava. A partir do Plano Real, as coisas entraram em uma outra dinâmica. A gente também passou a ter uma consciência maior da necessidade de ter reservas, de ter um fiscal mais arrumado, para que ingressasse dinheiro estrangeiro. Então, acredito que a gente teve aí um período que foi partindo para uma melhora contínua, né? Hoje, a gente volta de novo em alguns pontos que a gente passou os últimos anos, né? Basta lembrar da época da Dilma, por exemplo, onde a gente teve... um problema fiscal também, que custou o emprego para ela, né? Eu acho que a desorganização produzida naquele segundo mandato da Dilma trouxe o impeachment da Dilma, óbvio, e trouxe uma volta da atenção para o fiscal, né? Então, vamos dizer assim, o fato positivo é que o Brasil é uma democracia madura, né? Poucos países do mundo conseguem ter uma alternância de poder como a gente tem,
né? E você pode falar que teve 8 de janeiro, não teve, mas a verdade é que o governo eleito tomou posse e efetivamente está aí, para o bem ou para o mal, conduzindo o Brasil. E se o outro candidato tivesse ganho, estaria da mesma forma, independente das nossas simpatias ou antipatias. A gente tem uma democracia hoje que eu acho que está estabilizada, e as questões econômicas e fiscais são conhecidas. Ou seja, você vê, embora o atual governo seja um governo gastador e que nos leva a uma situação que a gente não precisava estar, de ter uma taxa de juros do tamanho que a gente tem, né, de 15% ao ano, ele tem as suas conquistas também, algumas conquistas sociais, né, inclusão de mais gente no mercado de trabalho. Estamos com níveis aí de emprego altos, dos mais altos da série histórica, querendo ou não, tem um crescimento nos últimos 3 ou 4 anos. Então, aquele negócio, entre mortos e feridos, salvaram-se todos até agora, né? Muito bom, muito bom. E você até comenta sobre, você já comentou sobre essa meta de inflação, o preciosismo de ficar cumprindo assim, ali na vírgula e elevar os juros, né, no nível que está, mas... da minha visão, não sou economista aqui que nem a Lana para comentar sobre qual que seria o nível correto, mas queria que você comentasse assim, se você continua com essa afirmação, né, de achar que, poxa, talvez não seria tão necessário a gente estar nesse nível tão alto de juros para cumprir uma meta que talvez nem seja cumprida também. Qual que é a sua visão sobre a taxa de juros atual? Eu não mudei, eu acho que é um grande equívoco. Eu acho que a gente... É um grande equívoco porque as coisas mudam e nunca mudaram tão rápido, né? Veja bem, você vem... as pessoas esquecem isso, mas nós temos 27 anos de meta de inflação. Durante 17 a inflação foi 4,5%, né? Quando você chega em 2018, que você começa a querer baixar as metas de inflação, qual é o quadro? O quadro é uma economia, uma taxa de juros em 6,5%. Não faz nem tanto tempo assim, você me chamou de velho no começo, né? Mas isso aí faz só 7 anos, então todo mundo vai lembrar, né? Até vocês, nascidos dos anos 2000, vão lembrar de... né? Eu sou um pouco antes. Então, tipo, você vinha com uma taxa, o Wieland deixou a taxa em 6,5%, tá? E você tinha uma inflação de 4 e pouquinho, entendeu? Em 2018. 2019, eles baixaram a inflação, ainda não tinha pandemia, hein? De 6,5% para 4,5%, totalmente desnecessário. A Selic, desculpe, não a inflação. A inflação de 2019, se eu não me engano, foi 4,32%, com um juro de 4,5%. Entendeu? Então, isso também estava errado, na minha opinião. Não precisava ter feito isso. Podia ter deixado o juro em 6,5% onde ele estava, né? Porque, na minha opinião, é até um erro pensado, porque você não tinha uma emergência. Vamos lembrar, em 2019 a Bolsa subiu 37%, o IFIX subiu 36,5%. Então, em 2018 e 2019, você, neste contexto de Selic e de inflação e de crescimento, você decide baixar, o Conselho Monetário Nacional decide baixar a meta e fazer uma escala, vamos baixar para 4,25, 4, 3,75, 3, e essa escadinha que culminou nos 3%, não é? Então, esse era o cenário, né? Você está em 2019, discutindo isso no Conselho Monetário Nacional, a Bolsa está subindo 37%, a Selic é 4,5%, a inflação é 4,32%. E aí o que você tem a partir daí? A partir de março de 20 você tem a pandemia, desorganiza todas as cadeias produtivas, uma crise de saúde enorme, né? Pouca gente sabendo como reagir, um fato inédito, não é? Fechamento de comércio, fechamento de escola, enfim. E aí você vai... Aí eu até nem critico, você baixar o juro para 2%, num momento de pânico, de desespero, aí é jogar a moedinha para cima e ver onde cai. Você não tem tempo para pensar, né? Levar de 4,5 para 2, eu acho mais errado levar de 6,5 para 4,5 do que levar de 4,5 para 2. Porque se perguntasse para provavelmente 1.000 pessoas, você ia ter 900 respostas diferentes na crise, né? Mas anterior à crise não, você tinha pensado. Então, isso desorganizou tudo. Lá na sequência, você volta a se importar com questões geopolíticas, né?
porque passa a fazer parte da nossa realidade, acho que desde o pós-guerra, nos últimos 80 anos, essa preocupação acho que nunca foi tão latente. Você teve a Guerra Fria, mas era um jogo era um teatro, vamos dizer assim. Agora não é, é realmente você invadindo. Há uma mudança que veio para ficar, entendeu? Há uma mudança que veio para ficar. Ou seja, você vai ter, as economias europeias, elas vão ter que parar de gastar dinheiro com o social para gastar dinheiro em arma. Um país que nem a Alemanha vai gastar 5% do PIB agora em se armar, porque ela não quer ser vizinha da Rússia, do jeito que a Rússia é belicosa. Então isso vai acontecer. E o dinheiro não aparece do nada. Você vai gastar mais em arma, você vai deixar de gastar menos no resto. Será que a gente vai continuar tendo semana de 32 horas, 34 horas? Talvez não, porque o custo social vai aparecer, né? Não dá para gastar em arma e no custo social. Então, são escolhas. Essa mudança, depois veio o tarifaço, culmina com o tarifaço do Trump, que cada dia vem com uma notícia nova, né? Realmente é um produtor de notícias. E o outro do tweet lá. Incrível, né? Mas então, quando você vê tudo isso, você fala assim, a realidade que me fez estabelecer um plano de baixar a meta de inflação de 4,5 para 3 mudou 100%. Sabe o que a humildade recomendaria? Hoje não dá para ter esse compromisso mais, a gente pretende ter um compromisso com o controle de inflação, a gente vai embaralhar e dar de novo, entendeu? Agora vamos sair do que a gente está, vamos chegar em 3 daqui a 4, 5 anos, porque isso é o viável. Hoje, para você ter uma ideia, tem uma discussão séria nos Estados Unidos deles subirem a meta de inflação deles de 2 para 3, entendeu? E a gente fica nesse comportamento amarrado dos 3. E por que isso é importante? Na minha visão, é importante pelo seguinte, porque o Banco Central gosta muito de falar do tal horizonte relevante. Então, ele está olhando para daqui a 12 meses, para daqui a 18 meses. O impacto da política monetária hoje vai produzir esse resultado daqui a 12, 18 meses. Então, quando você olha isso e você pega a Focus, você está com uma inflação lá, projetada para lá, ainda muito empírica, mas está com uma inflação, sei lá, de 3,5, 3,4, eu acho, uma coisa assim. Então, eu te pergunto, se você está com uma inflação no horizonte que a sua política monetária vai impactar, projetada em 3,5 e a sua meta 4,5, você fica com o juro a 15? Ou você aumenta o juro? Você não precisa, né? Você está abaixo da sua meta. Teoricamente, você devia cortar, né? Para atingir a sua meta, que é, sei lá, o 4 ou o 4,5, não é? E não o 3,5 ou o 3,4. Então, importa sim, porque se você não fizer isso, quando você olha, se o mandato do Banco Central é cumprir a meta, e a meta é 3, ele vai ficar com isso aí, né? Ele deveria, então, ficar com o juro lá em cima por muitos e muitos e muitos. E o custo disso? E o impacto disso? Não na dívida total, não na dívida... no crescimento da dívida pública do Estado brasileiro, que é outro ponto que a gente vai. Isso começou na estabilização, os juros que foram colocados no começo do Plano Real muito altos em relação à própria inflação, né? E o Brasil chegou a ter juro real de 20% ou mais, acho que chegou a 40% no começo do plano. Então, o que aconteceu? A gente fez uma enorme transferência de renda nos últimos 30 anos, não é? De quem? Do Estado brasileiro para o poupador brasileiro. Ou seja, o Estado brasileiro, que devia talvez 40% do PIB, mesmo saindo de uma dívida de crise, de uma época de uma crise de dívida nos fins dos anos 70, começo dos anos 80, hoje ele veio para 80%. Quem ganhou esses 40%? Quem tinha dinheiro, quem carregou a dívida do governo. E a dívida do governo é isso. Então, você está num país em que a gente tem dificuldade de recursos, né? Porque hoje, basicamente, o orçamento, até em 2027, provavelmente vai ser ocupado totalmente por despesas obrigatórias, então o governo não tem capacidade de investir nenhuma, já é baixa, vai virar zero, né? E você fica com juros de 15% e esperando uma inflação de 3%, quando o mundo desenvolvido está pretendendo rever as metas de inflação deles, porque sabe uma coisa, o mundo mudou. Surgiram
barreiras tarifárias, barreiras geopolíticas, despesas que você não precisava ter, como gastar em tanque, avião, canhão, bomba, né? Então, realmente, isso muda o teu conjunto de preços. Então, você precisa de tempo para se reorganizar, mas ninguém tem a humildade de ir lá e falar assim, vou baixar a taxa de juros, porque a realidade hoje é outra. A gente pretende ter uma taxa de juros baixa e vamos replanejar, e se não mudar nada aqui, se o mundo continuar nessa nova orientação, a gente chega nisso em 3, 4 anos. É isso que tinha que ser feito, mas ninguém faz isso. E é muito curioso, porque já vi até num evento o Galípolo se posicionar dizendo que realmente, após a pandemia, as premissas do que é a inflação básica mundial mudaram. E ainda está se calculando, estamos ainda calculando a rota para ver qual é realmente o básico. Por outro lado, que a atitude do Banco Central é cada vez ser mais categórico que manter a taxa em 15, porque segundo ele falou essa semana, até no Itaú Macro Views, a taxa não é uma opção, né? 3 não é uma opção, é uma obrigação de ser cumprida, né? Então, diante desse cenário em que a gente tem os ciclos econômicos do Brasil muito rápidos, com uma volatilidade gigantesca, como é que você, como um alocador de portfólio, se posiciona para se defender disso e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades? Olha, é difícil, Lana. Como você falou, eu acho que são tempos bem difíceis. Sabe o que a gente vê, por exemplo? Se você pegar... veja, eu não vou criticar ninguém, eu vou fazer um comentário baseado aqui numa realidade. Quem é que faz o maior giro de posicionamento e tem que ser sempre esperto, né? Ou tem que ser sempre inteligente? É o gestor de multimercado, não é? Porque ele que tem que saber a hora de estar comprado no dólar, vendido no dólar, comprado na bolsa, vendido na bolsa, porque ele tem um mandato amplo, né? Nos últimos 3, 4 anos, os maiores resgates vieram desses fundos, porque é muito difícil você, num período desse, manter uma alta performance continuada por 3, por 4 anos. Então você vai muito bem um ano, no outro ano você vai mal. A gente tem multimercados dentro da rede. Esse ano estão bem, o ano passado foram mal, o ano passado tiveram rentabilidade negativa, entendeu? Então quando você tem uma Selic de 15, poucos instrumentos, que o nosso mercado também não é tão rico de instrumentos assim, ou você vai apostar em bolsa, né? Não tem uma cesta de produtos financeiros que você pode investir, como tem fora do Brasil, né? Você está sempre tendo que escolher o melhor caminho e ele muda muito rápido, né? Então, a gente no imobiliário, a gente tem um pouco mais de facilidade, eu diria. Não adianta você... Se a taxa de juro vai subir de 10,5 para 15, o imobiliário você tem que estar no CRI, entendeu? Ele não vai efetivamente conseguir combater uma taxa de juro dessa, entendeu? Se você entra num ciclo... Eu costumo comparar assim. Você tem 2 segmentos muito diversos, que é o segmento de renda fixa e de bolsa, renda variável, tá? Aqui. No imobiliário, você tem os fundos de tijolo e os fundos de papel. Os fundos de papel, hoje, 42% dos fundos imobiliários, do under management dos fundos imobiliários, está em fundos de CRI. O que é um fundo de CRI? Nada mais é que um fundo de crédito privado. Ponto. Com lastro imobiliário, mas é um fundo de crédito privado. Então, é mais ou menos como você migrar da renda fixa para a renda variável. Você está num ciclo de expansão, de baixa de juros, de política monetária dovish, que você vai para a renda variável, provavelmente ela vai andar. Lembra que eu falei que em 2019 o juro caiu de 6,5% para 4,5% e a bolsa subiu 37%? Então, juros baixos, uma política monetária dovish, né, mais acomodativa, você tem um alto desempenho da renda variável. Para a gente, isso são os fundos de tijolo. No nosso universo do imobiliário, é bom estar nos fundos de tijolo. E quando você tem o contrário, como o último ciclo que a gente tem, que você está um ciclo de aumento de juros, como eles falam, hawkish, né, de aperto monetário, né, nessas horas é bom você estar na renda fixa. Então você tem que ir dosando isso dessa maneira, na minha opinião, de acordo com a política monetária que o país está implementando e também com a política macro. Hoje, cada vez mais a gente percebe como a política macro é muito importante, né? Você tem aí setores que, com essas tarifas do Trump, estão sendo atropelados. Setor moveleiro, mais recentemente, dessa semana, né? As vendas para os Estados Unidos sobretaxadas de novo. Antes disso ali, o setor de café, por exemplo, que a gente falou em commodities no começo, até agora está em 50%, uma atitude totalmente... A taxa para café brasileiro nos Estados Unidos. Totalmente estúpido, eles nem produzem café.
Quem sofre é o consumidor americano. Porque o café já subiu 30% ou 40% desde dessas. Já estava alto, subiu mais 40% por conta disso. Mais inflação lá e aí você vai ficando com a meta de inflação lá embaixo, porque não. Né? Então, basicamente é isso. Eu acho que a gente tem que estar atento, procurando sempre estar cercado de boas opiniões, de analistas competentes, para poder analisar a situação e tentar prever, se antecipar, de certa forma, porque os ciclos têm sido cada vez mais curtos. E o assunto que está agora mais em discussão é a questão nossa do fiscal, a questão de novas tramitações, de MPs e várias emendas. Hoje, né, na sua opinião, qual que é o tamanho desse risco por mercado difícil, a gente já entrando aqui, né, fazendo essa transição do macro para o nosso mercado, que você olha, você acha que está no fiscal, você acha que os juros vai ser mandatório e impactar em preço, a gente tem a Selic aí, como você disse, em 15, mas a gente tem o IFIX próximo das máximas, mas com um ganho real muito pequeno quando você olha ali período pré-pandêmico. Na sua opinião, qual que seria essa questão? Eu acho que a gente tem que ficar bastante atento a essa questão do fiscal, né? Do fiscal não, do tributário, né? Do tributário, ou seja, porque você tem todo um estoque aí de produtos que tem que ser preservado e você, uma transação imobiliária grande que dá lastro para algum desses fundos que nós temos hoje, tipo de shoppings ou de logística ou corporativos, ela demora 3 a 6 meses para acontecer. Ela não é assim, não é que nem bolsa, que você põe a sua ordem lá no computador e está executada na mesma hora ou em poucos minutos, né? Então ela demora, ela requer diligência, ela requer alinhamento, ela requer... Então, você acaba tendo que paralisar o mercado ou paralisar o que você está fazendo com medo do que pode sair. Se vai sair de um jeito, se vai sair de outro, se vai ter imposto, se não vai ter imposto. Enfim, esse é o primeiro ponto. Então você dá uma trancada no mercado, porque essa questão, agora ela está para se decidir, mas já é o segundo ou terceiro adiamento, né? Então você não vai querer fazer uma transação hoje e a semana que vem está sendo tributado se você não considerou a transação, o tributo nas suas contas. E, por outro lado, se você considerar o tributo e ele não existe, provavelmente a outra ponta também não vai querer te vender. Então, paralisa o mercado. Então, esse é o pior ponto hoje, porque o mercado ele paralisa. Eu acho que isso, de fato, é importante. E comentando também sobre a tributação, os produtos foram criados dessa maneira, não é que eles foram alterados para beneficiar alguém, entendeu? Fundos imobiliários foram criados em 93, né? E eles foram, vamos pôr o espelho para se fazer os fiagros mais tarde, agora mais recente, né? Mas eles realmente decolaram enquanto produto para varejo, para o investidor, pessoa física, a partir de 2005, 2006, quando se criaram essas regras que permitem que a pessoa física se torne isenta no recebimento de dividendos, desde que o fundo tenha mais de 100 cotistas, desde que você tenha um fundo listado, enfim, nenhum cotista tenha mais do que um determinado tamanho do fundo, enfim, tem todo esse regramento. A partir dali que esse mercado ganhou tração. Isso não foi uma demanda da indústria para o governo para tirar a tributação. Ele que tirou. Justamente para usar esse instrumento de mercado de capitais para fomentar o mercado de capitais. E aonde a gente chegou? Depois disso vieram os fiagros, vieram os debêntures de infraestrutura, vieram os fundos de infraestrutura. Né? Antes disso, eu participei, inclusive, da criação da CPR, que é a Célula do Produto Rural, em 94, que foi um esforço conjunto da Bolsa de Mercadorias, da BMF, na época, com o Banco do Brasil e o Ministério da Fazenda. Ou seja, esses produtos financeiros do agrícola, do imobiliário, hoje da infraestrutura, qual foi o resultado final, vamos dizer assim, de 20 anos de desenvolvimento grande a partir dessa mudança, vamos dizer assim? Foi o seguinte, olha, 20 anos atrás, o plano de safra, que o governo anuncia todo julho do ano,
era responsável pelo financiamento, os recursos apresentados de provavelmente 80% do custeio agrícola no Brasil. Hoje é menos de 30%. E quem ocupou esse espaço? O mercado de capitais. Através de CRA, LCA, FIAGRO, o mercado de capitais. Nos financiamentos imobiliários, provavelmente o Fundo de Garantia mais Poupança representavam por aí também. E hoje? Deve ser talvez 40%, entendeu? Então o resto o que é? Mercado de capitais. É o LCI, é o CRI, é o fundo imobiliário. Então você nota que esses setores que trazem renda e desenvolvimento para o Brasil, né, eles se desenvolveram basicamente a partir daí, sem os setores pedirem isso. Na verdade, quando o governo não tem capacidade de investir, o nosso governo não tem capacidade de investir porque não tem orçamento para isso, não tem balanço para isso, né, você não cresce se você não deixar o mercado de capitais investir. Então, se o custo para direcionar recursos é esse, é você não ter tributação, talvez não seja um custo alto, talvez seja um custo baixo, né? E está funcionando, porque você teve uma grande expansão, hoje você tem uma safra agrícola recorde, né? Compara o tamanho da safra de 20 anos atrás com a de hoje, você vai ver, talvez seja 3 ou 4 vezes maior, né? Compara o desenvolvimento imobiliário de hoje com antigamente. Hoje, não só no segmento de prédios corporativos ou residencial, que tem o programa Minha Casa Minha Vida também, que foi muito bom para atender a população mais carente e dar moradia decente para as pessoas, mas também para gerar emprego, porque isso gera emprego, entendeu? Então eu acho que é um equívoco você tributar, e é o ponto hoje mais importante. Eu acho que tem outros pontos depois, mas o importante seria esse hoje. E sobre essa que está na mesa agora, parece que os FIIs continuariam isentos e existe sim ou não para LC e LCA, mas você vê outros riscos que estão intrínsecos dentro dessa MP que podem impactar alguns setores? Como é que você tem visto do jeito que está? Lembrando que semana que vem nós vamos ter a votação, vai passar pelas ambas casas e devem deixar para o último dia como previsto, né? Para tentar conseguir alguma coisa ali de última hora. No caso do imobiliário, você tem a questão do regime de caixa e regime de competência, né? Então, você tributar, você distribuir. Hoje você distribui 95%, a cada 6 meses, 95% do seu resultado a regime de caixa. Então, você realizou, você realmente fez aquele resultado, você é obrigado a distribuir 95%. A alteração prevista na MP, que eu não sei quem pôs ali, porque eu não vi até hoje ninguém defender isso aí, nem do governo, nem... Óbvio que não fomos nós do mercado que pusemos. Não sei de onde saiu, foi gênese espontânea, provavelmente, mas eles querem desobrigar os 95% e fazer com que o resultado que você vier a distribuir seja o resultado da competência, né, do regime de competência. Então isso é muito ruim, porque pega um exemplo. Como o produto está no varejo, hoje você tem mais de 3 milhões de investidores, sendo que mais de 70% do estoque está na mão de pessoas, de indivíduos, né? Essas pessoas, elas contam com essa renda mensal, né? E o que acontece? Se o produto para de distribuir, não era o objetivo da pessoa que investiu naquele produto acruar os resultados de forma que não tem o dividendo. Eles querem justamente aquela distribuição. Então você pega um período, por exemplo, pega um imóvel hipotético que vale a R$100 e que tem uma renda de R$10. Hoje você pega esses R$10, que foi a renda do imóvel, e distribui 95% dele. Então distribui R$9,50 para o seu cotista como dividendo, né? Agora pega um movimento como o que a gente teve recente, onde a taxa de juros sai de 10,5% e vai para 15%. Aí você faz a avaliação dos imóveis todo ano, é obrigado a fazer. E aí você vai trazer, normalmente, você vai trazer o resultado futuro para presente a uma taxa de desconto baseada no juro, na inflação, no juro real, enfim. E à medida que você trouxe, porque o juro subiu, você traz por uma taxa maior, o seu valor presente vai ser menor.
Então, você manda avaliar o seu imóvel. E nós, nós tivemos boas discussões, né? Porque não sei se você lembra, mas eu estive na Cushman e a gente teve várias reuniões para discutir justamente taxa de desconto dos Exatamente. fundos de taxa, né? Que é trazida a valor. Que acaba subindo porque o juro sobe, né? E você, como tudo impacta, como o juro impacta tudo. Aí vamos dizer que você está lá com o seu imóvel de R$100, aí chega a avaliação agora, final de ano de 2025. Aí a Cushman vai chegar, ou a CBRE, enfim, os bons avaliadores que nós temos aqui no Brasil, e eles vão falar assim, ó, seu imóvel não vale mais 100, agora eu acho que ele vale 90, porque a taxa de juros eu desconto aqui numa taxa maior, tal. Hoje o seu imóvel vale 90. Aí então você tem um imóvel que valia 100, mas hoje ele vale 90. Só que você não vendeu, você não apurou esse resultado. E mas por marcação a mercado, eu vou falar que contabilmente você tem um prejuízo de 10, certo? E o lucro pode até ter crescido, né? E aí você tinha um dividendo de 10, que você distribuía, porque era o aluguel daquele imóvel. Aí você vai falar, pô, eu tinha um imóvel de 100, tinha. Só que agora ele vai 90, então eu tenho um contábil de menos 10. Aí eu tenho um aluguel, uma renda que esse imóvel me gerou de 10. Então é zero. O que eu vou distribuir? Zero. Você acha que o seu investidor vai ficar feliz? Você contou para ele que era desse jeito que você ia fazer a distribuição de resultados do fundo? Não, ele vai falar, vou procurar um fundo que me dê uma condição de dividendos mensais. E aí o que ele vai fazer? Vai vender a cota do seu fundo. Então você cria uma dinâmica negativa. Então realmente eu acho que, como eu falei, ninguém pediu essa alteração, não é necessária, é um rompimento contratual desnecessário, é um estresse que causa desnecessário e ninguém vai a lugar nenhum com isso. Então, eu acho que esse é um outro ponto importante. O mercado está pedindo que isso seja revisto e que volte ao entendimento anterior. E se a gente considerar essa parte, né, do regime competência mantido o regime caixa, mas ainda assim tirar aquela obrigatoriedade de distribuir os 95% por semestre, na sua visão, isso dá uma flexibilidade para o gestor de fazer a alocação dos recursos que são gerados. Isso é positivo para a indústria ou também não? Aí depende de cada um. Eu acho que tem um ditado antigo que fala assim, o que é combinado não é caro. Né? Então, nós estamos aí com fundos, nosso fundo mais antigo é o Brasil Shop, o HGBS 11. Ele é um fundo de 2006. Eu posso te dizer o seguinte, 99% dos investidores desse fundo, e são quase 150 mil investidores, eles querem o dividendo mensal, entendeu? E foi isso que a gente contratou quando captou esses clientes, que a gente daria um dividendo mensal. Então, para mim, o que eu vou fazer como gestor, o que eu vou fazer com o dinheiro, ter mais liberdade, eu tenho um mandato, eu tenho que cumprir o meu mandato, eu não preciso dessa liberdade. Né? Eu posso fazer um fundo com essa liberdade que eu bote no regulamento. Se a Assembleia aprovar, eu posso parar de distribuir, entendeu? Eu não preciso de um regulamento vindo de cima para baixo. Eu chamo a Assembleia, chamo os meus investidores, tem quórums mínimos, e eles podem falar, olha, eu não vou mais distribuir. Tem casos assim, casos de fundos que às vezes se alavancaram e para pagar o serviço da dívida, ele acaba, principalmente fundos de desenvolvimento, ele acaba pactuando com os seus investidores de não fazer distribuições por um período, de segurar, porque embora ele tenha resultado, porque ele tem as locações, ele está usando aquele recurso para fazer o pagamento da dívida, porque ele está alavancado, ele tem um CRI em cima do imóvel, alguma coisa. Então, eu acho, como eu disse, se foi pactuado dessa forma, está no regulamento do seu fundo, se você vender o fundo desse jeito, você tem que cumprir o seu mandato e cumprir num próximo. Você faz um outro fundo e combina diferente. E aí você vai ter um outro público que provavelmente não precisa da renda mensal. Perfeito. E o mercado ele se adaptou, você mencionou muito bem que a gente secou aí algumas transações, mas os fundos eles encontraram meios para continuarem adquirindo e crescendo, e primeiro via alavancagem, parcelamento, né? Isso já existia, mas se intensificou nesse momento que as cotações estavam muito depreciadas. Mas também nós estamos vendo outras engenharias financeiras que os gestores estão tomando para continuar crescendo, para aumentar a diversificação. E aí eu queria falar um pouco sobre cada um desses tipos de engenharias que estão sendo utilizados e saber a sua opinião. Uhum. A primeira, que é via alavancagem, se você acha que tem um nível saudável ou não. A segunda, que seria o crescimento do fundo via missões bilionárias, via
troca de cotas e não usando o caixa em si ou fazendo uma emissão de captação para o varejo. Então o fundo ele vai, emite cotas a patrimonial, compra o imóvel, só que ele troca aquele caminhão de cotas naquelas aquisições, dá as cotas e recebe os imóveis. E como que fica essa avaliação, né, desses cap rates via essas transações. Se você também tiver algum outro comentário sobre outro tipo de aquisição que os fundos vêm crescendo. Eu acho que o mercado está montado em 3 pilares, né? O primeiro pilar é tradicional, é a alavancagem, né? A alavancagem, ela faz parte do mercado imobiliário em todo o mundo. Aqui faz até pouco, porque os juros aqui é muito alto, entendeu? Então é normal você alavancar um investimento imobiliário nos Estados Unidos ou na Europa, entendeu? É uma coisa mais na Austrália ou no Canadá, enfim, é mais do que normal. Aqui você tem que tomar cuidado para isso não se tornar proibitivo, porque o problema dos 15% não é só o tamanho da taxa de juros que é alto, a consequência dele. Você provavelmente não aguenta muito tempo com um juro desse. Quer ver um exemplo prático, assim, fácil de entender? Você tem um juro de 15% e você tem um prêmio de risco de crédito, né? Então vamos dizer que esse prêmio seja 3%. Então você vai tomar dinheiro a CDI mais 3, né? Então isso já é 18, já não é mais 15, né? Vezes 3 anos, só vou fazer uma conta simples para não ter, vamos dizer, dá 55% em 3 anos. Então a sua dívida cresce 55% em 3 anos. E o seu imóvel, o valor do seu imóvel ou o valor da sua locação, corrige pelo IPCA. Vamos dizer que o IPCA seja 4,5%, né? Porque 3 não vai ser nunca, entendeu? Aí você está falando que é 15%, entendeu? Então, ou seja, o seu passivo cresce 55% em 3 anos, o seu ativo cresce 15%. Não preciso ir mais longe, né? Você vai se dar mal, porque realmente é um gap absurdo, né? Então a sustentação disso é insustentável. Então, eu acredito que a gente tem que ter um cuidado, sim, na alavancagem no Brasil, de não ir para alavancagens como se faz lá fora de 80%, 70%, né? Trazer ela para próximo de 50%, ou às vezes mais baixo, entendeu? Esperar, por exemplo, você vai fazer essa alavancagem agora, contratar um financiamento às vezes de 10 anos com essa taxa, esperar um momento melhor, adiar as coisas para efetivamente poder fazer no momento em que o ciclo de juros está para baixo, não é? Então, eu acho que a alavancagem sempre existiu, vai existir. O que a gente teve aqui é o tal do seller's finance, né? Uma alavancagem meio que fora de mercado, que você está fazendo, permitindo essa alavancagem através de prazo, muitas vezes sem correção, ou com uma correção menor, você corrige pelo IPCA, ou pelo CDI, menor do que você pegaria num CRI. Então isso foi bastante usado para fazer negociações, aquisições de imóveis. Um segundo ponto que você mencionou foi a questão de emissões em cota. Olha, eu acho legítimo, tá? Por que eu acho legítimo isso? Porque, na verdade, é um contrato entre partes. Se a outra parte, que é a parte vendedora, se eu não tenho recurso, porque o meu fundo está descontado e eu não consigo fazer uma oferta, não consigo fazer um follow-on do meu fundo, mas eu tenho um ativo que eu quero comprar e a pessoa quer vender, qual é a minha moeda? São as minhas cotas. Desde que você faça a emissão no preço certo, a gente procura fazer sempre no valor patrimonial da cota, entendeu? Para você não diluir aquelas pessoas que não vão acompanhar uma emissão, né? E a sua contraparte, ou seja, o vendedor do imóvel, aceita vender para você recebendo as suas cotas, é legítimo. Você não com cota ou sem cota, tem que fazer sentido para o fundo a transação. Se vai entrar dinheiro ou entrar cotas, é a transação que faz sentido, né? Então, ela tem que ser a criativa para o seu fundo, num cap melhor do que o seu fundo tem na média, trazer algum benefício de médio e longo prazo para o cotista. Não só para você, que vai engordar os seus ativos sob gestão e ganhar mais FII. Tem que ser bom para todo mundo, ou seja, e a parte mais importante disso tudo é o investidor. Então tem que ser bom para o investidor. Tem que ter um sentido econômico, aquilo tem que ter, e você tem que poder explicar, estou fazendo, é uma oportunidade, estou tendo acesso a um ativo bom, eu não tenho dinheiro agora, né?
mas eu não quero perder esse ativo, e o vendedor aceitou as cotas do fundo. E o que eu recomendo é que você faça algum regramento em relação ao volume diário negociado, para evitar que você fique pressionando aquele cara que levou as suas cotas, queira se desfazer dela a qualquer preço, e fique pressionando nos pregões diários as cotas do seu fundo e pedindo que eles melhorem. E acaba sendo bom para todo mundo. O terceiro que eu ia te falar é o seguinte, que a gente tem visto, é a operação muitas vezes travestida de renda fixa. É a tal da cota sênior subordinada, aonde você, gestor, acaba ficando com a subordinada e atrai o investidor, embora o lastro do seu ativo seja um ativo de renda variável, seja, por exemplo, um galpão, ou um shopping, ou um edifício de escritórios, né, de lajes corporativas, você garante a ele uma renda CDI mais 1, IPCA mais 8, sei lá, e você vai usar as cotas subordinadas, que são suas, muito provavelmente, ou de algum outro investidor seu que tenha maior apetite para risco, para estar garantindo àquele titular das cotas sêniores que ele vai receber aquela taxa previamente contratada, estabelecida. É importante também você ter um colchão, ou seja, ter um nível de subordinação mais elevado. Eu faria isso com 10, 15, 20% de subordinação. Acho que tem que ser 25, 30. Quanto mais, melhor, entendeu? Para você ter... E é importante ver se aquela pessoa que está dando a subordinada, que tá assumindo a cota subordinada, que muitas vezes é o gestor, tem também a capacidade financeira para, em caso de ser necessário usar aquela cota subordinada dele, atender o que ele contratou na cota sênior, né? A rentabilidade que ele contratou na cota sênior. Perfeito. E no segmento de tijolo é mais evidente quais são as opções que o gestor tem nesse momento que ele não consegue captar no mercado, né? Que são essas formas que você falou. Mas tem outros fundos, por exemplo, os FOFs, que não faz sentido fazer isso, né? Então o que a gente tem visto os movimentos serem feitos no mercado é de, às vezes, uma gestora tem um FOF, tem um fundo multi-estratégia, ela faz uma fusão ali, uma troca de cotas, vende os ativos de multi-estratégia do FOF multi-estratégia, faz uma troca de cotas e se torna tudo um fundo só. Acaba zerando aquele preço médio que está descontado, que não conseguiria realizar aquele prejuízo vendendo os ativos do mercado, e segue com a estratégia, zera os preços médios, consegue ter um mandato mais amplo, e assim zera os prejuízos e consegue crescer o fundo depois dali para frente. Na sua visão, esse crescimento também ele é válido? Depende, é caso a caso? Qual é a sua visão sobre esse tipo de crescimento dos fundos? Olha, eu não tive na rede nenhum caso assim, né? Então a gente já fez fusão de fundos, mas para realmente simplificar as estratégias. Então, para mim, eu não faria. Eu acho que isso, na minha opinião, se eu entendi direito qual foi a sua pergunta, você zero prejuízo, mas na estrutura nova, se aquela cota voltar a subir, você vai tributar ela de novo, porque na estrutura nova ela vai ser tributada, porque ela entrou por um preço mais baixo, né? Então, provavelmente, você evita a compensação que o investidor teria pelo prejuízo que ele teve antecipado, por aquela cota ter caído, quando o mercado voltar, né? Então, ele não se beneficiou do eventual prejuízo que a cota deu no começo e vai ser tributado quando a cota fizer o rebote, voltar a subir, porque vamos dizer, os juros caia, entendeu? Então, eu não sei, a gente não avaliou, nunca fez essa estratégia. Também, eu sei que tem saído alguns negócios assim. Eu acho que, na verdade, muita gente migrou de fundos para fundo com um mandato mais amplo, né? A gente continua no fundo de fundos, a gente tem outros fundos que têm mandato mais amplo, né? A gente tem, por exemplo, um fundo multimercado, que é o tal que eles chamam hoje de FII 95, que investe 95% ou mais do seu patrimônio em fundos imobiliários. Então, ele, por investir mais de 95%, ele também não é tributado, entendeu? Assim como o fundo imobiliário. E aí, nessa estratégia, a gente tem crescido bastante, e é um multimercado, tem resgate. O resgate é 90 dias, mas o cotista pode pedir resgate e resgatar. A gente tem investido também, a gente lançou um ETF de fundos de tijolo, que acho que é uma ferramenta interessante para um fundo de pensão ou para um investidor estrangeiro. Ou seja, que o cara quer entrar no IFIX, ele pode entrar, 42% disso é crédito, né? Então, 58% é menos até, né? 42% é crédito, mas tem ainda fundo de fundos, então, sei lá, metade do fundo vai ser tijolo. Então, se você quer investir em real estate no Brasil, você prefere um fundo desse do que um fundo que tem a metade em crédito.
né? Porque crédito é crédito, entendeu? Pode ter laço imobiliário, agrícola, o que for, mas é crédito. Então, tipo, tem outros instrumentos para você direcionar o seu cliente para outras estratégias. Eu acho isso mais fácil. Esse é o nosso racional, porque nós ainda temos fundos de fundos, né? E temos outros fundos que têm um mandato, como eu te falei, mais amplo, mas estão ali. A gente também fomos pioneiros numa iniciativa de fazer a recompra. Então, para mostrar que a gente acredita na estratégia e demonstrar que a gente tem total confiança nas nossas escolhas, a gente está fazendo recompra no HFOF, né? Foi a primeira casa a fazer uma recompra, estamos recomprando 5% das cotas, foi aprovada em assembleia em agosto, já começou essa recompra, e as cotas que são compradas são imediatamente canceladas. Então você vai aumentando o valor patrimonial das cotas remanescentes. E, se for o caso, a gente está com ela aberta, ainda está comprando, sempre com parcimônia, não é para afrontar mercado, é procurando comprar do melhor jeito possível, na melhor condição que a gente conseguir, né? Em termos de desconto em relação ao valor patrimonial, em termos de preço absoluto, enfim. E vamos continuar com isso na medida em que isso... Vamos supor que eu compro os 5%, provavelmente eu vou propor à Assembleia uma nova recompra, alguma coisa assim. Então, a gente pretende melhorar o desempenho do nosso produto acreditando no nosso produto, entendeu? Não vendendo cotas de algum fundo ou um outro fundo que não sei o quê, que depois vai ver se sobe lá, não sobe aqui, que não me marca um prejuízo. Então, vamos deixar isso simples, né? Qual é que é o mais simples? O mais simples é, se minha cota tem desconto, e eu acredito que não precisa ter um desconto, porque, afinal de contas, eu estou marcado no preço de ontem, né? E o negócio tem 20% de desconto, é o que? É um pênalti pela falta de liquidez, provavelmente. Então eu vou ajudar na liquidez. Eu vou mostrar que a pessoa não precisa vender nesse preço. Ela pode esperar que tenha um valor maior do que esse. E tem dois pontos, uma sobre essa questão da recompra. Para fundos que, porventura, tiveram alguns problemas e ele faz esse movimento de recompra e tem um aumento sensível no dividendo, um impacto também no VP, isso, nesses outros fundos, não estou falando dos que são geridos por vocês, não pode ter um impacto negativo de percepção do mercado, porque talvez aquela carteira que está dentro daquele fundo esteja pior, mas ele tem uma sensibilidade de, na tela, ter um VP um pouco maior e um dividendo um pouco maior, e isso fica meio mascarado. E o outro ponto que eu tenho... O dividendo não necessariamente, né? Você tem um valor patrimonial maior. Se você for fazer a conta, acaba o dividendo, elas por elas, aumentando um pouquinho também. Isso e combinado com um VP um pouco mais alto, você não acha que poderia mascarar problemas de carteira intrínseco desses fundos? Eu acho que não, porque se você faz isso sucessivamente, você vai encurtando o seu fundo, ele vai ficando menor, e vai ficando, cada ativo que ele está vai ficando mais visível o desempenho. Na verdade, pegando um exemplo simples também, se eu vou pegar 5% do meu fundo, tá? Investir em qualquer outro ativo que eu queira investir, que esteja dentro do meu mandato, para ele subir, para eu ganhar 1% de valor patrimonial, 1,1%, que a minha recompra é de 5% o percentual parecido. O fundo tem que subir 20%. Tá. Então, eu estou comprando o meu próprio fundo com 20% de desconto. Então, eu já tenho contratado esse aumento de 20%. Quantos fundos subiram 20% no mês passado? Acho que nenhum. Né? E o mês retrasado? Né? Então, quando você olha isso, você fala, mas se eu comprar esses meus 5%, a minha cota vai subir, patrimonial. Não muda o meu dividendo, mas a minha cota patrimonial vai subir 1,1%, porque eu comprei 5% de cotas do meu próprio fundo. Né? Então, é uma questão de opção. No limite, você faz recompra, encerra o fundo, se você tiver caixa suficiente para ir fazendo, e devolve a pessoa o valor patrimonial. E a questão que você tinha comentado sobre a questão, que na verdade que a Lana pontuou sobre essa questão dos FOPs virarem muito estratégias, virarem preço médio, também tem uma crítica parecida com a sua,
e também você tira a possibilidade do investidor dele executar o prejuízo e ele guardar esse prejuízo para frente, porque existem várias discussões de que esse prejuízo ele não pode ser carregado se não for o mesmo administrador que estiver fazendo essa mudança, né, de marcação do quanto que é o seu prejuízo, de quanto que você envia, e essa troca corre normalmente a valor patrimonial, só que essas cotas estão comumente bem abaixo do valor patrimonial. Então, todo esse delta, se o cara comprou, sei lá, ele participou de todas as emissões a 100, hoje está 70, e a troca é 80, ele perdeu todo esse prejuízo que ele tinha para compensar. É o que eu falei ali, exato. E o gestor vai fazer uma outra estratégia que não foi a estratégia que ele comprou, muito provavelmente, né? Ele vai incluir talvez imóveis, vai colocar ações, e não foi essa a estratégia que o investidor comprou naquele momento, todas aquelas emissões. Você pensa mais ou menos assim também? Eu acho que sim, mas como eu te falei, não é uma estratégia que a gente adotou. Então, eu acho que o investidor hoje ele tem que ficar bastante atento, e existem análises como as que vocês mesmos produzem, que são muito ricas, muito interessantes, e que permitem que a pessoa se oriente, não é? Eu não acho que seja talvez o meu papel ficar indo no específico de que gestor fez isso ou fez aquilo. Eu acho que tem que ter o respeito pelo investidor, o respeito pelo que foi contratado. Ou seja, você vendeu um produto e o produto tem especificações. Então, se você quer mudar as especificações, você vai para uma assembleia, arrume o quórum. Por isso que eu sempre fui contra a diminuição de quórum. Eu acho que tem que ter quórum alto mesmo, porque é muito sério você ir lá e contratar uma situação e depois você baixa o quórum para 10%, você arruma 10% de pessoas e fala, olha, vamos mudar tudo e fazer outra coisa? Pô, e os outros 90%? Entendeu? Então, você ter essa dificuldade de quórum, é bom que tenha mesmo, porque assim você não fica mudando. Você quer lançar um novo produto? Lança um novo produto, horas, e capta outros clientes. E se aquele outro cliente, que nem você falou, acha esse outro produto melhor, ele vai lá e vende, tem o prejuízo dele e compra o seu outro produto, não é? Então, eu acho que a gente, na Red, não tem essa prática, não estamos pensando em fazer isso, nunca fizemos isso, não vamos fazer. Se outros fazem, e se isso está, vamos dizer assim, bem discutido com os investidores deles, com os clientes deles, assimilado e submetido a quórum de assembleia, e eles conseguem fazer da forma que eles querem, está tudo certo. Eu acho que a pessoa tem que jogar com o regulamento, não é? Então, se o regulamento permite, e foi isso que foi oferecido, e essa informação que teve o investidor dele, a época da contratação do investimento dele, está tudo certo. Perfeito. Vamos entrar nos segmentos agora, né? Vamos, com certeza. Mas acho que antes a gente podia dar uma visão um pouco mais geral, porque a gente está falando sobre todas essas engenharias financeiras, por assim dizer, que surgem muito no momento em que os fundos estão negociando abaixo do patrimonial, negociando com desconto, e aí o mercado se reinventa para seguir crescendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o IFIX negociando aí em vias de bater a próxima máxima histórica, então as cotas aí beirando a máxima, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o valor patrimonial, os fundos negociando abaixo do valor patrimonial. E aí essa alta do IFIX, ela vem muito dos rendimentos, né? Então o dividend yield é o que tem carregado realmente a alta do IFIX. Minha pergunta é no sentido de se você vê que o investidor de fundos imobiliários, especialmente de tijolo, deve realmente ver isso como uma tendência para frente, de o rendimento sempre vai vir mais do yield, o retorno dele vai vir mais do yield, ou ele tem alguma possibilidade de ter um destravamento de valor, de valorização das cotas, valorização patrimonial dos fundos de tijolo daqui para frente? Olha, eu acho que tem a possibilidade de ver a valorização patrimonial mais expressiva do que o dividend yield daqui para frente. Por que eu acho isso? Vamos lá. Porque, de certa maneira, como a gente falou aqui no começo, quando a gente estava abordando a parte macro, nós estamos onde estamos, apesar do juro de 15. Né? Então, e uma hora vai cair essa ficha para alguém, né, de que o juro tem que começar a baixar. Então, você está na iminência de começar, na minha opinião, um ciclo de baixa. Né? Talvez ele comece só em 2026, muito atrasado, mas vai começar. A partir do momento que isso acontecer, você vai ter, talvez, uma melhora nas condições dos mercados. A gente já tem visto isso. Se você pegar os relatórios das consultorias em relação a lajes corporativas, há uma diminuição de vacância significativa. Logística, por exemplo, nossos galpões estão 100% locados. Já há algum tempo, fazia muitos anos que você não via isso. Você tem uma absorção grande de novos galpões e eles vêm e são locados. Você tem tido renegociação, muitas vezes, de aluguéis acima da inflação.
principalmente nos eixos mais próximos de São Paulo. Então, o ciclo para o segmento logístico é bastante positivo, não é? Então, e no segmento de shoppings, ele se recuperou totalmente da pandemia. Você tem crescimento de vendas da ordem de 2 dígitos baixos, 10%, 11%. Tem crescimento de NOI da ordem de 8%, 9%. Então, realmente, você tem resultado. Você vai aos shoppings, eles estão lotados, não é? Então, estão lotados. Eu acho que você talvez tenha uma queda no consumo das famílias por inadimplência, tal, nos próximos meses, que eu acho que a gente vai se deparar com esse problema, né? Então você pode ter um enfraquecimento, mas você tem crescimento, porque você, de certa forma, para o certo ou para o errado, você gera renda. Por exemplo, agora a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, não é? Que eu acho uma medida justa, né? Não sei quais as contrapartidas que vão existir depois para que fiscalmente isso não impacte o orçamento do governo, que deveria ter essa responsabilidade. Mas como medida é muito boa, né? Qualquer um gostaria de poder fazer isso. Essa economia de imposto, para onde ela vai? Ela vai para consumo. Então, eu acho que você vai tendo pontos em todos os segmentos que vão melhorando o desempenho setorial ali. E isso vai se refletir, né? Então, você tem alguns fundos, o dividend yield hoje, muito impactado pelos fundos de CRI, mas é 12,2% dos fundos de maneira geral, dos fundos, vamos dizer assim, do IFIX de maneira geral, né? Então você fala, 12,2% é muito, né? Porque os de CRI estão dando ali 14%, os outros estão dando talvez 10%, e somos 2%, vai acabar dando isso, né? Mas você, vamos dizer, na hipótese de você conseguir continuar com o regime tributário que você tem hoje, você ter essa questão de crescimento econômico se apresentando, você ter o desempenho setorial positivo, muito provavelmente as cotas vão andar acima da inflação. Então você vai ter o dividend yield mais a valorização da cota, né? De novo, acho que tem que olhar aquilo que está muito descontado, né? A verdade é que o preço dos ativos, enquanto ativos, né, está muito maior do que o valor que você adquire comprando os fundos com desconto, não é? Então, você tem grandes oportunidades no mercado secundário, nesses fundos de tijolo, e eu acho que o mercado está de olho nisso, e acho que vai acontecer aí aquisições novas e movimentação de fundos sendo criados para aproveitar essas oportunidades. Perfeito. Então, André, entrando nos segmentos mais especificamente, antes de a gente falar sobre tijolo, sobre os fundos de CRI, com essa questão de taxas de juros altas, a questão do risco-retorno ficou cada vez mais eminente o que está dentro dessas carteiras de fundos, né? A gente tem 3 classes, né? E o que é de alto risco, médio e baixo risco. Como é que você vê a performance dessas carteiras para a ponta do investidor? Porque às vezes ele compra olhando, como a gente sabe, olhando o yield final e não estão olhando a carteira de crédito e o que está dentro e fazendo uma mínima curadoria ali. Eu acho que você tocou num ponto interessante aí, né? Porque quando a gente passa a olhar, o prêmio diminuiu muito, né? Então, como você bem disse, você tem aí fundos high grade, high yield e middle, vamos dizer assim, né? E muitas vezes a diferença aí de prêmio entre eles é muito baixa. Se a diferença é baixa, para que eu vou correr o risco do high yield, né? Eu acho que é muito importante que o investidor ele acompanhe, e hoje a maioria dos relatórios é muito bem produzido, e você tem lá quais são os CRIs que aquele fundo tem, com todo o detalhamento, ver a carteira e procurar realmente escapar dos problemas, né? Que a gente tem visto aí alguns problemas, não só nesse mercado de CRIs, mas também, por exemplo, no mercado de infraestrutura, você teve alguns problemas com o curtailment, né? Que é investimento em projetos de geração, muitas vezes eólica ou fotovoltaica, né? Onde você produz muita energia durante o dia, sobra energia, falta à noite, e você não consegue vender toda a energia que você produziu. Então, em relação à modelagem que você fez, você acaba dando um resultado menor por uma questão circunstancial de não ter a energia que você projetou
produzir sendo comprada. Então, eu acho que quando a gente analisa ali os incentivados através do crédito privado, eu acho que no mercado de CRI, você tem grandes oportunidades hoje. E você não precisa ir para o risco do high yield ou para o risco de um grande projeto de infraestrutura. Que eu não tenho nada contra um grande projeto de infraestrutura, mas um grande projeto sempre tem seus desafios. Não é? Sempre tem seus desafios. Então, muitas vezes, a pessoa tem que entender qual é o risco dela. Você vê, no comparativo, você vai pegar fundos high grade de CRI, né? Negociando, dando 13%, 14% de dividend yield, não é? Com baixíssimo risco, com garantia, que é importante também ver qual é a garantia que tem por trás daquele ativo, não é? Enquanto você está vendo alguns produtos de infraestrutura negociando com desconto em relação à NTNB, né? E tendo muitas vezes garantias que não são tão robustas, né? A garantia é a concessão, às vezes é a pessoa, né? Você tem aí, por exemplo, o caso da Ambipar, que está agora mais recente. Você teve alguns fundos que a gente viu de energia renovável que também tiveram problema e pararam de pagar. Então você teve grandes prejuízos. Então eu acho que a pessoa tem que olhar, você receber 14 ou 15, tá bom do mesmo jeito, entendeu? Então vê qualitativamente se aquele 14 não é melhor do que o 15. Então vai na coisa mais certa, porque o juro é muito alto. Então não precisa tomar esse risco adicional, entendeu? Deixa o risco adicional para aquele cara que é profissional, né? Deixa para ele, para o investidor qualificado, o cara que veio do mercado de crédito. Não precisa. Dá para você surfar o bom momento desses títulos todos correndo baixo risco, baixíssimo risco. Perfeito. E eu queria também que você comentasse, né? A gente deu uma pincelada na maioria dos principais segmentos de tijolo, mas também falasse um pouco sobre Fiagro, que você também tem muita experiência nisso. A gente tem ainda uma lei que é um pouco mais nova, né? Aquela questão da migração dos FIIs para a lei do Fiagro, e eles são verdadeiros primos dos FIIs no fim do dia. Só que passaram por alguns testes de estresse, principalmente na linha de crédito. Como que você olha esse setor daqui para frente? Esse ano está subindo forte, mas recuperando, né, as perdas do último ano. Como que você vê esse setor olhando nos próximos 3 anos, 5 anos? Acho que vai crescer muito. É bastante necessário o espaço que esses instrumentos, tanto o Fiagro quanto o CRA, têm no mercado. É muito importante para o crescimento da safra agrícola, o crescimento do agronegócio brasileiro, né? Então eu acho que a gente vai ter um ciclo positivo nos próximos anos. Eu acho que as pessoas têm que se acostumar um pouco mais com o Fiagro. Eu acho que o Fiagro no início foi mal vendido, entendeu? Porque faltou olhar talvez o mercado primário, tá? A agricultura, você ter uma fazenda e ser um produtor, não é igual você ter um imóvel e alugar o imóvel. Na hipótese de tudo dar certo, o imóvel, você vai ter um aluguel mensal que você vai receber e vai pingar todo mês, porque a dinâmica dos contratos de locação é essa, né? Na agricultura, você tem safra entre safra, você tem risco climático, você tem uma série de questões, fora que é uma atividade de margem baixa, né? Você tem, muitas vezes, a valorização grande da terra, né? do farmland, como a gente fala, né? Mas a atividade produtiva, né? Você tem margem baixa. Não espere que você vai ganhar continuamente 15%, 20%, 30% ao ano sendo produtor. Algumas atividades como a pecuária têm margem de 2%, 3%, 4% ao ano, entendeu? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. O segundo ponto, no mercado agrícola, há sempre renegociação. Ao contrário do automático, que é o CRI, né? Lá os prazos são mais curtos, né? Você faz um CRI de 15 anos, você faz um CRI de 20 anos. É difícil você fazer um CRA com esse prazo, não é? Então, os prazos são mais curtos, há renegociação. Normalmente você paga uma parte, rola outra e vai jogando isso para frente. Então, essa dinâmica assusta, né? A ponto de a gente ver alguns fundos que tiveram 1% de inadimplência,
anunciarem fato relevante e no dia seguinte a cota do cara cai 10%. Pô, mas aquele crédito representava 1% do fundo. Como é que cai 10% por causa disso? Então a pessoa não sabe o que comprou e não sabe reagir ao que acontece. Isso acontece todo dia, não hoje, sempre aconteceu. Você ia lá pegar um empréstimo no Banco do Brasil, você pagava o empréstimo no final. Mas não era assim, olha, chega no final do ano eu pago tudo, e aí você me abre outro empréstimo. Sempre tem uma negociaçãozinha, entendeu? Então eu acho que são dinâmicas de negócio diferente. Então as pessoas precisam se acostumar melhor. Houve também, eu acho, que créditos mal dados, né? O mercado, no afã de ter produto, passou a comprar créditos de originadores ou de produtores, ou o que seja, que já não tinham bom nome, que não tinham crédito na praça, não tinham crédito nos bancos, né? E aí, através de taxas altas, porque aí o cara paga qualquer taxa, porque ele não vai te pagar. A verdade é essa, entendeu? Então, faltou experiência para as equipes, eu acho, né? Você vê, os grandes bancos vivem com isso a vida inteira, né? Desde que eles financiam a agricultura. Eles sabem separar o joio do trigo, baseado em performance passada, sabem quem são os bons nomes, sabem da dinâmica de quem realmente precisa de uma rolagem de dívida ou não precisa, sabem escolher as garantias. Então, eu acho que é uma questão mais da dinâmica. Talvez os fundos agrícolas, os FIAGROS, eles devessem ser olhados num espaço temporal maior, né? Não olhar tão a curto prazo, né? Porque o cara que às vezes vai mal nessa safra por um problema localizado climático, ele pode recuperar tudo na próxima, e aí ele vai diluir o prejuízo dele em 3, 4 anos, mas ele vai pagar tudo. Via de regra é o que acontece. Perfeito. E, assim, André, o que o investidor normalmente vê é o mercado secundário, né? O preço na bolsa, acompanha aquilo e se movimenta segundo os fluxos de oferta e demanda ali do mercado. Mas tem todo um universo que é o mercado primário, como você tem falado, né? Então, o que são os ativos? Então, no caso de um FIAGRO, atividade agrícola, no caso dos FIIs, os imóveis em si. Então, na sua visão, que vê o mercado primário, as oportunidades de hoje, onde é que estão as melhores oportunidades no mercado de FIIs? De FIIs? Olha, eu acho que você tem que ter um percentual de fundo de CRI, porque pela taxa de juros, não é? Mas eu acho que você hoje tem um dos mercados mais descontados, o corporativo. Eu acho que você tem grandes oportunidades no mercado corporativo. Eu acho que a vacância vem se reduzindo, vai se reduzir. Você tem diversos imóveis sendo negociados abaixo do valor de reposição, que é uma coisa que a gente não falou aqui hoje, mas é uma métrica importante também, né? Se custa R$20 mil o metro quadrado eu construir um prédio de escritórios, por que um prédio que tem 10 anos, novo, no mesmo local, está valendo R$10 mil? Não é? Então você tem grandes oportunidades ali no mercado secundário, principalmente, em relação ao primário. Então eu acho que hoje no mercado de FIIs, eu teria uma carteira com peso grande em CRIs, né? Talvez 1/3, 40%. Eu teria uma carteira com fundo de fundos, que estão descontados e não tem razão para estar, né? E teria bastante de tijolo, um peso maior talvez no corporativo, pelo desconto que você encontra no mercado secundário, entendeu? Perfeito. Então tá aí uma carteirinha do André para você montar. E para tudo isso, que todos esses fundos nós temos também a cobertura, e se você decidir também acompanhar nossas análises, nós temos nossas assinaturas, que vai facilitar muito a sua vida, porque a gente faz esse acompanhamento de perto de todos esses fundos, e também temos carteiras adaptadas para o seu perfil de investidor. E, André, a gente está chegando aqui no final da nosso programa. Se você pudesse, a gente tem uma leva muito grande de investidores iniciantes, e a gente teve a era da informação, mas acho que agora é a era da desinformação, o excesso de informação de tudo quanto é lado. Eu vejo que às vezes até atrapalha o investidor que está começando, porque ele vê aquela caminhão de notícia, de informação, uma hora MP, outra hora aquele ativo que pode dar problema, aquele fundo que ele comprou no início, ele não sabe o que fazer. Para esse cara que ele está começando e ele vê toda essa confusão toda, qual mensagem que você deixaria para ele, para dar um direcionamento, ou para ele recomeçar, ou qual que seria a sua mensagem aí
E para a gente finalizar nosso programa. Olha, primeiro, ter um apoio profissional, né? Tanto na sua corretora, no escritório do seu assessor financeiro, quanto nos veículos independentes como vocês, que dão aí um apoio e produzem conteúdo, né? Então, é realmente entender o que você está comprando, né? Porque muita gente não sabe o que está comprando. Os relatórios, como eu falei hoje, são muito ricos, tem muito detalhe, tem muita informação aberta. Para quem está começando, eu iria principalmente em fundos que têm uma liquidez maior, né? O grande problema dos fundos imobiliários ainda é a falta de liquidez. Então, para você poder se arrepender, trocar de posição, é importante que o fundo tenha liquidez. Eu iria principalmente em fundos multiportfólio, que tem um risco de inadimplência menor, né? Porque a carteira é pulverizada. E é isso, acho que basicamente é isso, né? Perfeito. Muito obrigado pela sua presença, obrigado, Lana. E se você acompanhou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para você receber as notificações dos próximos programas e dos próximos conteúdos que nós produzimos aqui. Também acesse o nosso site, faça a sua assinatura para ficar aí por dentro de todas as carteiras. Também cobrimos Fiagro, Confinfra, como o André citou. E até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.